Obrigado. Tamo juntos. Eu que agradeço. Eu que agradeço, pastor Danilo. Muito obrigado. Por favor. Aleluia. Amém, irmãos? Quantos estão felizes aqui? Aleluia. Quantos estão dispostos a multiplicar a felicidade que está no seu coração? Aleluia. O Senhor nunca despede ninguém da mesma maneira, não é verdade? Eu quero crer, não só creio, mas desfruto todas as vezes que eu vou para invocá-lo, para buscá-lo, né? E eu vou com o coração aberto para isso. Às vezes nem tão aberto, né? Mas em meio a dificuldades, em meio a necessidades, em meio até mesmo, sabe, aquela questão de você induzir o seu corpo, né? Porque a Bíblia diz sobre isso, que nós devemos induzir o nosso coração para buscar o Senhor. Todas as vezes que eu faço isso, eu nunca saio, eu nunca volto da mesma maneira. Porque Ele sempre vem com refrigério, renovo, esperança, né? Ele sempre acrescenta na minha vida mais coisas dele, né? E eu tenho certeza absoluta, se você está aqui, porque você veio ouvi-lo, encontrá-lo, adorá-lo, você não vai voltar para sua casa da mesma maneira. Amém? A sua semana não vai ser da mesma maneira, porque Ele vai te acrescentar, Ele vai realmente fazer com que chuvas de bênção seja derramada sobre a sua vida. Nós, eu, a Edna e a Vitória, nós estamos aqui, viemos para a conferência e ficamos, né? E para mim é um prazer, é um privilégio. Estamos dando aula aqui também para o seminarista. Cadê o seminarista aqui? Dá um glória a Deus bem alto. Aleluia. Espero que esteja sendo bênção para vocês, porque eu tenho certeza que o que Deus vai fazer é coisa gigante, né? É muito mais do que você pode imaginar. Amém, irmãos? Eu quero também, né, acreditar que todas as vezes que nós realmente nos prostramos para o Senhor, para ouvi-lo, né, e permitimos ouvi-lo, né, porque o Senhor está a falar, né, o Senhor, Ele fala sempre, o Senhor está falando sempre, né, mas nós precisamos ter ouvidos abertos para ouvir a Deus, né, e também precisamos ter coração também, quebrantado, aberto, para receber do Senhor também, e nós somos transformados a partir disso, a partir dessa maneira, porque nós somos mudados de glória em glória, na medida em que nós o contemplamos, na medida em que nós o vemos, na medida em que nós ouvimos, na medida realmente em que nós nos prostramos para receber dele tudo que nós queremos. Feche os seus olhos, curva a sua fronte. Você pode pedir para o Senhor: Senhor, fala comigo nessa manhã. Senhor, eu vim. Você pode dizer para Ele: eu vim por causa do Senhor, Pai. Eu vim porque eu creio que o Senhor me separou, o Senhor me escolheu. Eu vim porque eu tenho anseios em te conhecer ainda mais. Estou aqui aberto para te conhecer, Senhor. Abra os meus ouvidos, abra os meus olhos. Eu quero te contemplar, eu quero te adorar, eu quero realmente ser transformado. Senhor, nós estamos aqui por causa de Ti. O Senhor é a razão dos nossos dias. O Senhor é a razão do nosso levantar, do nosso adormecer. O Senhor é tudo em nós. E nós não abrimos mão nessa manhã de ouvir a sua voz. Endireita o que precisa, transforma o que é necessário e dá-nos um coração segundo o seu coração. Sabemos que no Senhor não há mudanças. O Senhor sempre permanece o mesmo, amoroso, bondoso, supridor, protetor. O Senhor é extravagantemente superabundante. Que o Senhor possa se derramar sobre cada um de nós, porque nós viemos aqui para isso. Já te agradecemos, porque já contemplamos a sua presença, e não seremos e não voltaremos da mesma maneira para os nossos casas, porque o Senhor é bom sempre. Muito obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Diga amém se você recebe. Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Eu quero falar
sobre fluindo nas águas mais profundas, né? Eu sinto, a conferência, não só a conferência, mas toda a nossa vida deve ser permeada por esse anseio mesmo de cumprir o propósito e de realmente receber tudo que já nos foi dado. Porque tudo que eu preciso para ser bem sucedido já me foi dado em Cristo Jesus, né? É através de Cristo que nós somos realmente providos e supridos. Eu gostaria de falar sobre isso. Lá em Ezequiel 47, fala de um texto que os crentes conhecem muito, né? Fala sobre a questão, né, dele ser levado às águas, né? E os níveis das águas. E você sabe que toda a Bíblia, ela se encaixa, né? Ela se é capaz de você entender. Bíblia se entende com Bíblia, porque não existe nada diferente, está tudo conectado. E Ezequiel 47, quando o Senhor revela, dá a visão ao profeta e leva ele, né, às águas, daqui a pouco vou ler o texto, e leva ele a essas medidas de profundidade nele. Você sabe que ali também há um paralelo com o que Jesus também disse, lá em João, capítulo 7, verso 37 e 38. E eu gostaria de compartilhar isso com você, porque eu tenho certeza que tem coisa além no Senhor para você viver, muito, mas muito além. E se você tiver interesse, né, você pode receber, porque já foi te dado, já foi providenciado. Agora é necessário que eu tenha uma medida de fé, é necessário que eu tenha uma medida de transformação. E quanto mais me é revelado, mais eu posso me aproximar, mais eu posso querer, mais eu posso mergulhar em níveis maiores e mais profundos. Ezequiel 47, verso 1 diz assim a palavra. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que não deve ter lá, né? Mas aí você vai acompanhar aí na NTLH. Não sei se tem, mas não importa. Com certeza vai ter o mesmo sentido. O homem, Ezequiel 47, a partir do verso 1. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Debaixo da entrada saía a água que corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então, o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte e me levou pelo lado de fora, até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. Com a sua vara de medir, o homem mediu 500 metros na direção da corrente para o leste. Ele me fez atravessar o riacho ali, e a água chegou aos meus tornozelos. Em seguida, ele mediu mais 500 metros, e a água subiu até os meus joelhos. Mais 500 metros, e a água chegou até a minha cintura. Verso 5, finalmente, mediu mais 500 metros, e o rio era tão fundo, que eu não podia atravessar. Era fundo demais para ser atravessado, a não ser a nado. Aí ele me disse, homem mortal, preste muita atenção em tudo isso. Então o homem me levou de volta para a margem. Quando cheguei lá, vi que havia muitas árvores nos dois lados. Aí vamos para o 12. Nas duas margens do rio cresceram árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão, e as árvores nunca deixarão de dar frutas. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento, e as folhas de remédio. Até aí. Agora vai lá para João capítulo 7, Evangelho de João, capítulo 7, verso 37 e 38. Jesus aqui está finalizando um tempo de festa. E aí no último dia, porque no último dia, João 7, 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém, queridos? Essa é a palavra de Deus, essa é a vontade de Deus. Esse é o querer de Deus para mim e para você. Quando nós lemos Ezequiel, o profeta, é algo realmente que nos fascina, né? Porque realmente nos leva a avançar naquilo que Deus tem para cada um de nós. E essa passagem de Ezequiel 47, ela nos mostra de uma forma profética como Deus quer nos levar ao plano original. De acordo com a descrição que Deus fez aqui em Ezequiel, por essa visão, nós podemos entender que a vida dos que nasceram de novo em Cristo, ela passa por esses níveis, ela passa por essas etapas. Você pode perguntar para o irmão que está perto de você, pergunta para ele: você já nasceu de novo? Ele falou que sim. Agora fala para ele assim: então abra o seu coração, porque o Senhor quer te levar além do que você já conhece sobre a nova vida em Cristo Jesus. Por aqui a gente aprende que são níveis para quem já nasceu de novo. E o primeiro nível que Ezequiel, o profeta, experimenta aqui, sendo o Espírito, sendo Deus levando ele a essas águas, é o tornozelo. É o tornozelo. Imagina uma pessoa que quer molhar somente os pés só para se refrescar. Os sapatos e as meias são removidos e isso é o suficiente. É como um adulto que entra na piscina infantil, superficial. Há pessoas, nascidas de novo. Há pessoas nascidas de novo, que vivem a vida nesse nível superficial. Não posso de forma alguma ir além. Permanecem, no nível da salvação. É crente e vai ser salvo, vai ser crente para sempre. E glória a Deus por isso. Mas não é só isso que Deus tem. Porque todos aqueles que foram escolhidos, eles foram escolhidos para um propósito, para algo que vai além. Há pessoas que vivem a vida inteira nesse nível, permanecem no nível da salvação, ou seja, um dia elas aceitaram a Cristo em seu coração, mas nada mais. Elas recebem o frescor da água, mas nada mais. Mas nada mais. Porque realmente estão no nível do tornozelo. Tornozelo. Fala para o seu irmão, qual é o nível que você está no Senhor? O segundo que o profeta fala é sobre o nível da água até os joelhos. Esse aqui vai um pouquinho mais, é nascido de novo, mas ele vai um pouquinho mais. Agora o nível de água atinge uma nova dimensão. Você pode caminhar, mas você não pode correr. Ele representa o tipo de cristão que está em conformidade para se reunir religiosamente toda semana, domingo após domingo. O seu conhecimento também está no nível da salvação, acrescentando que esses ouvem toda semana a pregação, mas não têm uma vida cristã profunda. Eles se molham na água, mas nada mais a irem mais profundos. É o joelho, está lá, mas é até o joelho. Aí depois o profeta fala sobre aqueles que vão um pouco mais, eles vêm até a cintura no Senhor, até a cintura. A cintura pode representar da cintura até os ombros, porque o outro nível é os ombros, Representa o esforço humano. 3/4 do corpo está na água. Muitas vezes não se aprofundam por medo, sem saber como será. Sente que algo pode dar errado e se afogar. Alguns, nós percebemos, alguns na piscina ou na praia gostam de nadar até esse nível. É o nível da cintura. Não vou além daqui, porque eu não sei o que pode acontecer. E aí vem o quarto tipo, daquele que nasce de novo, que é aquele que vai aonde não dá mais pé, aonde não tem mais como
é ter segurança no sentido natural de se entender. É aquele que vai, né, e é completamente submerso. Não há mais nada, somente o Senhor. O contato com a terra seca, circunstância ou as coisas que dão segurança estão longe. Agora tudo é uma questão de depender do Senhor. É o lugar onde você está cercado por água, onde você tem que colocar em prática o conhecimento e comunhão com Deus. A condição colocada pelo Senhor a nós, aqui, é a natação. Pergunta para o seu irmão, você sabe nadar, meu irmão? O Senhor está te chamando para nadar. Para sair do que é, sabe, previsível. Você sabe que o Senhor diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles são como o vento. Eles veem, eles sabem, mas eles não sabem de onde vem nem para onde vai, porque é o Senhor que conduz todas as coisas. Eu quero acreditar, né, você que está aqui em Portugal e veio para essa nação, eu quero acreditar que você aqui houve momentos em que você teve que dizer para Deus, Deus, agora é só o Senhor. Não tem mais como eu organizar, administrar. Agora é só o Senhor. Né, Rossi? E graças a Deus que Ele guia, Ele conduz, Ele direciona. Só que esse nível, né, de vida cristã não é só para determinadas etapas na nossa vida. É para nós vivermos para sempre dessa maneira. Nós temos esse coração realmente de total dependência, sabe, de total revelação, entendendo e compreendendo tudo o que me acontece, sendo providência divina, sendo a mão do Senhor a me conduzir e a me guiar plenamente. Porque esse é o propósito original do Senhor, para todo nascido de novo, para todo escolhido. O Senhor quer que a gente o manifeste, não somente aquilo em que é possível nós fazermos, porque a água até o tornozelo, até o joelho, até a cintura, fala de algo que eu sou capaz de fazer, fala de algo que eu estou no controle das coisas. Agora o Senhor, a partir do momento que te escolheu, Ele não quer mais que você viva no controle, porque enquanto você viveu no controle, lá no mundo, você sabe quais foram os resultados, você sabe o que deu o negócio. Agora a partir do momento em que você realmente se prostrou e se entregou, agora não é mais você, é Ele através da sua vida. E quanto mais você desejar, porque o nosso Deus não é como o diabo ele vem e arromba a porta. O diabo ele vem, mata, rouba, destrói. O diabo engana sutilmente, ele acaba com tudo. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus ele vem através do Espírito, através da palavra. Ele vem através da voz, que fala, que se move. E aí Ele é capaz de abrir entendimento, sabe, na sua mente, dar entendimento para você realmente querer ou não querer mergulhar no rio. Entrar pela porta que nos leva além, para vivermos tudo aquilo que Ele já realmente nos deu lá na cruz do Calvário. Na Bíblia, a água tem significados muito importantes. No capítulo 2 de Gênesis, Deus, após ter criado o homem, colocou-o no jardim do Éden. E lá, né, saía um rio para regar o jardim. O Salmo 36, verso 8 e 9, nos diz que o povo de Deus, Salmo 36, 8 e 9, fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. Pois em ti, verso 9, está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Os profetas com frequência se referiam à água, especialmente aqui em Ezequiel 47, que descreve a água fluindo e tornando-se um rio. E quando você vai para os evangelhos, quando você vai para o tempo da nova aliança, né, a partir do momento em que Cristo
estabeleceu, quando você vai para lá, particularmente no Evangelho de João, que é um livro sobre vida, o Senhor Jesus também se referiu a águas muitas vezes. Muitas vezes Jesus se refere às águas. Lá em João 4,14 ele diz assim: aquele porém que beber da água que eu lhe der, de modo algum terá sede. Para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele falando para a mulher samaritana, na qual ele encontrou-a. Ele está falando sobre água. A mulher foi buscar a água. E eles estavam ali envolvidos no propósito, era água. E no fim, ninguém sai com água nenhuma, mas todos saem encharcados pela presença, pela vida, pelo prazer. Lá, aqui também em João, o Senhor Jesus ele disse: se alguém tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão. Quando ganhamos a vida do Senhor, somos unidos à fonte da vida. Nós cantamos isso aqui hoje. Dá-me de beber das suas, tenho sede. Ele é a única fonte. Mas a partir do momento que nós bebemos da única fonte, Ele quer fluir como um rio através de nós. Esse é o propósito. Como pode a vida que está em nós fluir como um rio de águas vivas? Lá em João capítulo 7, a palavra fluir, João capítulo 7, que nós lemos, 37, 38. Em João 7 a palavra fluir foi mencionada. Jesus disse que aquele que tem sede vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui em João 7 e em Ezequiel 47 são mencionados os sinônimos. Aqui João 7, 37 diz fluirão. Em Ezequiel 47 diz saíam ou corriam. Tudo tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Se unirmos o que foi dito em Ezequiel com o que foi dito em João pelo próprio Senhor, veremos como a água fluía. Era por meio do medir. Em Ezequiel, você vê que após medir, as águas estavam nos tornozelos. Medidas novamente, as águas estavam nos joelhos. Medidas novamente, as águas estavam na altura dos lombos. Medidas pela quarta vez, elas se tornaram águas onde se podia nadar. Um rio que não podia ser atravessado, só nado. Se a água referida em João, Jesus dizendo para a mulher samaritana, deve fluir de nós como um rio, é por meio do medir mencionado em Ezequiel 47. Unindo as duas passagens, podemos ver que o segredo para fluirmos nas águas mais profundas é por meio do medir. Por meio do medir. E medir aqui é avaliar mesmo. Medir aqui é analisar mesmo. O quanto do Senhor nós temos como revelação, entendimento. O quanto nós entendemos e compreendemos o propósito pelo qual Ele nos escolheu e já nos abençoou com tudo que nós precisamos. É a medida do conhecimento do propósito eterno que Ele nos separou antes da fundação do mundo. O medir aqui, agora qual é o significado do medir na nova aliança? Ezequiel está dizendo que ele media e a água subia. Ele media e a água subia. E quanto mais ele media, mais a água ia sendo elevada, até o ponto de não haver mais como passar. Qual que é o significado do medir hoje então? Para mim e para você, filho. O significado do medir hoje é o quanto eu creio ou eu não creio. Essa é a medida. E eu creio ou não creio no que, pastor? Na obra consumada da cruz do Calvário. Da obra consumada. Ou seja, é a medida da nossa fé. Pergunta para o irmão que está perto de você, irmão. Você crê ou não crê
na obra consumada da cruz do Calvário. Pergunta para ele: você crê que foi escolhido? Você crê que Deus te capacita para viver um nível de fé além do que você possa imaginar? Porque Ele já cumpriu tudo, Ele já deu tudo, Ele já fez tudo. Agora é necessário que eu realmente avance, no sentido de responder aquilo que Ele quer e da maneira que Ele quer que eu responda. Então, à medida do meu crer, vai me fazer experimentar as águas mais profundas no Senhor, porque eu e você estamos nele e vivemos para Ele e somos dele. Aqui em João 7, como eu já li, né, ele diz no final do 37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí no 38 ele começa dizendo, quem crer em mim, quem crer em mim, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse fluir rios de água viva aqui é medida de fé. É medida de fé. O Senhor te escolheu para você crescer em fé. É de fé em fé. É de fé em fé, de glória em glória. Sabe, é de resposta a resposta. Sabe, é de quebrantamento a quebrantamento. É assim que eu e você desfrutamos de tudo o que já nos foi dado na cruz do Calvário. Agora, como fluir? Eu pontuei alguma coisa aqui para nós entendermos ainda mais e podemos viver da maneira que o Senhor quer, agradando-o. Porque se a obra foi concluída, foi consumada, Ele sabe qual é a maneira de agradá-lo. É nós andando pelo caminho pelo qual Ele criou para nós. Porque Ele está à nossa frente. Porque Ele já experimentou o que é ser gente. Ele sabe de tudo o que eu e você vivemos. Ele sabe. Ele tem pleno conhecimento. Ele sabe. O Senhor nunca é pego de surpresa. E não só pelas circunstâncias e situações que hoje eu me deparo, mas por aquelas que amanhã eu vou me deparar também. Por aquelas daqui a um tempo eu também vou ter que enfrentar. O Senhor já sabe de todas as coisas, mas Ele já abriu o caminho. Ele já estabeleceu realmente Ele já deu o que eu preciso, o que você precisa, para nós respondê-lo da maneira correta. E tanto, né, que mesmo que eu me decepcione, eu venha me ferir, né, eu venha me decepcionar, eu venha ser traído, abandonado, Ele jamais vai deixar de estar. Porque Ele é fiel. Ele é presente, Ele é maravilhoso. Como fluir então nas águas mais profundas? Eu pontuei aqui 3 coisas rapidamente. Primeiro, tendo genuína sede de Deus. Conforme João aqui capítulo 7, né, ouvindo a Jesus, como que eu fluo? Como que eu fluo nessas águas mais profundas? Primeiro, tendo genuína sede de Deus. O verso 37 de João, capítulo 7, o Senhor fala sobre isso. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O primeiro princípio para nós fluirmos nas águas mais profundas, nós precisamos ter genuína sede de Deus. Em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, a palavra do Senhor diz que a água da vida é oferecida de graça para aqueles que têm sede. Milhões de cristãos hoje não têm sede do Senhor, sabia? Eu me converti no dia 9 de junho de 1996. Eu nem sei mais quantos anos eu sou crente. Graças a Deus por isso, porque eu não estou vinculado a essas coisas. Mas uma coisa eu não posso esquecer, como que eu estou hoje no Senhor? É a mesma medida que eu tinha de 9 de junho de 96? Agora, e eu nunca me desviei pela misericórdia e graça de Deus. Viu, Gabriel? Vontade eu já tive, muitas vezes, de pegar a minha sacolinha e ir embora, não quero saber mais negócio de crente, não. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, Ele nunca permitiu. Ele sempre me fez lembrar daquilo que me sustenta.
sustentava nas horas principais da minha vida. E eu voltava. Mas eu posso, sabe, falar para você dos tempos atuais. Eu sou supervisor de igrejas no Brasil, assim como com o pastor Danilo aqui. Irmãos, nós nunca vivemos um tempo na vida cristã aonde eu percebo, falando naturalmente e espiritualmente também, porque nós somos espírito, há uma falta de sede de Deus. Há uma falta, sabe, de genuína sede de Deus. E isso não é só no Brasil, é em todos os lugares. Em todos os lugares. Milhões de cristãos hoje não têm sede. O maior problema da igreja hoje é a falta de sede espiritual. Hoje não há milagres em abundância. Por quê? Porque é a falta de sede de Deus no meio do seu povo. Nós estamos muito voltados para o visível, para o natural, para os interesses pessoais. Nós estamos muito voltados para aquilo que eu necessito. E não está errado diante de Deus, porque Deus, Ele quer suprir, Ele vai suprir. Mas ao mesmo tempo nós precisamos tomar cuidado, porque nós podemos viver com Deus à base só daquilo que nós queremos. Você conhece alguém que andou um tempo com Deus e Deus deu para ele o que ele precisava e nunca mais ele voltou para Deus? Quantos conhecem pessoas assim? Existe um monte. Mas não é sobre esses que o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer falar conosco é sobre mim e sobre você. Você tem sede. A sua alma suspira e desfalece para invocá-lo, para buscá-lo. Ele é a razão da sua vida. Ele é a razão da alegria do seu coração. Porque se eu quero avançar nas águas, se eu quero realmente viver com Deus à base do nado e não à base do natural, do visível, é necessário que eu tenha sede genuína. Quando a fome e a sede acabam, provavelmente há uma doença. A medicina diz isso e é uma verdade. Quando você deixa de querer comer ou querer beber, existe uma patologia, existe uma enfermidade. Porque isso não é natural. No mundo espiritual também tem um significado. Muitos têm tentado comer e beber sem ter fome e sede. Por que deixamos de ter fome então, pastor? A maioria, a principal causa de alguém, sabe, que deixa de ter fome e sede de Deus, sabe qual é? É a lei, é os 10 mandamentos. É aquilo que Deus estabeleceu para um povo lá no passado, sabe, que mesmo Ele provendo, mesmo Ele suprindo, mesmo Ele alimentando, mesmo Ele guardando, chegou um tempo que Ele disse que não queria mais que Deus fizesse tudo isso. E que Deus levantasse um representante para ser a ponte entre o povo e Ele. E aí Deus levantou Moisés para dar os 10 mandamentos. E aí foi dados os mandamentos da lei para Moisés. E Moisés veio ao povo. E o povo continuou da mesma maneira. Porque não tem como, sabe, eu cumprir os mandamentos de Deus. Só houve um que cumpriu, é Jesus Cristo de Nazaré. E a partir do momento daqueles que creem nessa obra, creem nele, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu e você precisamos, sabe, ter revelação disso, filho. Se eu vivo em função de Deus, se eu vivo na dependência de Deus, a base só do que eu quero, só do que eu sou capaz de fazer, isso não é sede por Deus. Isso não é fome por Deus. Isso pode ser tudo, mas não há realmente uma mudança, uma transformação. Aprendemos muito tempo que só tem fome e sede quem cumpre todos os mandamentos. E isso é uma mentira, pois ninguém é capaz de cumprir. Por isso precisamos receber a abundância da graça e o dom da justiça. 1 Pedro 5:5 diz: rogo igualmente aos jovens. 1 Pedro 5, versículo 5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato uns com os outros, cingivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Isso aqui está falando sobre
nós nos desvencilharmos daquilo que era ruim do velho homem, daquilo que nós éramos capazes de fazer sem ter o Senhor como nosso Salvador. A única forma de recebermos a justiça é recebendo-a como um dom. A justiça é um dom que recebemos e não algo que fazemos. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pergunta para o irmão que está perto de você: irmão, você está aqui hoje? Pergunta para ele: você está aqui hoje porque você tem sede e fome de Deus, ou porque você é capaz de dar para Ele o que Ele quer receber? Recebe. Tudo que o Senhor quer é que eu e você venhamos a depender realmente, para nós podermos avançar naquilo que Ele tem. É possível perceber quem está com fome e quem não está. É só olharmos para a sua face. Quem bebe sem ter sede é um grande religioso. O Senhor nesses dias está te chamando para você crer. Ele diz: creia e venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Segundo, como fluir nas águas mais profundas, tendo disposição para nos achegarmos ao Senhor Jesus. É nos achegarmos a Ele. No verso 37 ele fala isso: quem crer em mim, né? Ele diz: no último dia, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim e beba. Então nós precisamos ter disposição para nos achegarmos ao Senhor. É um princípio básico que sou eu quem me encho do Espírito, e não o Espírito que me enche, independente da minha vontade. Não existe isso. A ordem bíblica é lá em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Sou eu que vou, sou eu que clamo, sou eu que invoco, sou eu que busco. É Ele que realmente opera, mas tudo parte de mim, tudo parte de mim. Então eu preciso ter disposição para me achegar a Ele. A mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos capítulo 5, né? Ela vivia completamente rejeitada, banida da sociedade, não havia nada que ela pudesse fazer, inclusive diz que ela havia vendido tudo, e gastado com médicos, remédios e tudo ela havia feito. E o fluxo de sangue, a menstruação não parava. E ela era amaldiçoada por aquilo, porque a lei dizia que ela era. E aí ela percebe, ela entende, ela ouve sobre Jesus. E aí o que passa pela mente dela? Ela diz: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu serei curada. Partiu dela, não foi o Senhor. Tanto que você percebe quando você lê o contexto do texto, Jesus está lá, uma multidão ao redor dele, e ela toca nele. Você imagina essa mulher, o tanto que ela realmente tinha sede e fome do Senhor. E aí ela vai em meio a tudo, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta se descobrissem o que ela tinha. E ela toca nele. E a Bíblia diz que o Senhor para tudo, porque ela tocou nele. E aí o Senhor ainda indaga: o que aconteceu? E os discípulos ainda, de uma forma natural, talvez não vivendo ainda, né, nas profundezas dessas águas, eles dizem para o mestre: como assim uma multidão te envolve e o Senhor quer saber quem te tocou? E aí Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim
saiu o poder. Aí ela se apresenta, toda humilde, ela se prostra, e ela diz para ele que ela havia sido curada, e ele fala para ela sobre a sua fé. Irmãos, é tempo de nós realmente termos essa disposição de nós nos achegarmos ao Senhor, de nós tocá-lo, buscá-lo, com segundas intenções, não, simplesmente só para adorar, simplesmente só para agradar, só para receber refrigério, independente do que ele faça, independente do que ele determine, porque sempre ele vai me conduzir de uma maneira melhor. Agora é necessário ter disposição, é necessário, se nós queremos realmente águas mais profundas. E por último, como fluir nas águas mais profundas? Terceiro, vencendo a justiça própria pela maravilhosa graça. Uma das coisas também que nos impede de avançarmos no propósito, naquilo que Deus realmente quer de nós, para essa nação, para o tempo que nós estamos vivendo, para sermos diferentes, né, de tudo aquilo que nós conhecemos como crentes, é nós realmente vencermos a justiça própria. Justiça própria também pode ser falada sobre o ego, sobre aquilo que eu sou capaz de fazer. A condição para ter o favor de Deus é fluir nas águas mais profundas, é reconhecer que não sou merecedor, que eu não sou merecedor. Para reconhecer isso, é preciso ter luz sobre a justiça própria. Quando acreditamos possuir algum mérito, estamos vivendo na lei. Não tem nada com Deus, é tudo meu, é tudo seu. O problema de viver segundo a lei é que a lei sempre traz maldição. Sempre traz maldição. Se não obedeço completamente, o resultado o que é? Maldição. Gálatas capítulo 3, verso 10 e 11 diz assim: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você pode dizer para o irmão: o justo viverá pela fé. Fala para ele: você é justificado pela graça, meu irmão, pela maravilhosa graça. Ninguém, porém, jamais cumpriu a lei, tanto que Tiago, na carta de Tiago, capítulo 2, verso 10, diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos os outros. Não tem como viver, não tem como prevalecer, não tem como avançar com aquilo que realmente Ele tem para mim e Ele tem para você. A justiça própria é o centro do ego, e o ego está no centro de todo pecado. Fala para o irmão que está perto de você: a justiça própria é o centro do ego, e o ego está no centro de todo pecado. Todo pecado procede do ego. Por último, como fluir? Crendo e distribuindo o grande amor do Senhor. O verso 38, ele diz assim: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Todos nós precisamos entender que não somos um reservatório para o Senhor. Você não é um reservatório. Você não é alguém que só recebe, acumula, recebe e acumula. Não, você não é um reservatório. O que você é? Você é um canal. Um canal. Você flui. O Senhor te escolheu para receber, mas é para fluir na medida que você recebe. Nós somos como uma mangueira. Se fecharmos, não sei se aqui em Portugal é mangueira que fala, é mangueira? Então tá bom. Nós somos como uma mangueira. Se fecharmos a saída da mangueira, a água deixa de entrar. A medida da água que sai é a medida da que entra. Para que a água continue entrando, precisamos sempre estar fluindo, ou seja, distribuindo, abençoando, proclamando, declarando. A falta de fluir faz com que o nosso beber não tenha qualquer sentido. Nós só fluímos bebendo.
Fluir o que, pastor? Fluir o amor em que primeiro você foi amado. Porque o nosso Deus não muda. Nós mudamos. Podemos estar hoje assim, mas Ele permanece fiel àquilo que Ele sempre é. Ele sempre é. E uma coisa que Ele já definiu é que você é amado. Você é escolhido, você é separado. Ele tem prazer na sua vida. É isso que eu e você precisamos fluir. Fluir o amor. Porque deixamos de fluir as águas, pois o que aprendemos não damos conta de praticar. E o fato de não praticarmos nos impede de testemunharmos. O Senhor te escolheu, filho. O Senhor te separou e já te abençoou com tudo que você precisa. Se é essa medida que você quer continuar, amém. Ele jamais força ninguém a nada. Ele não faz isso. Mas Ele está dizendo para você, tem águas mais profundas para você. Você quer? Se você quer experimentar essas águas, fique em pé no seu lugar. Você pode fechar os seus olhos a Ele.